Este é o programa Debate Brasil e eu sou Paulo Passarinho. Hoje recebemos em nossos estúdios Tobias Farias, representante do Fórum das Pastorais Sociais da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e Sandra Joan. Sandra Joan é do IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nos nossos estúdios e vamos conversar hoje sobre a importante bandeira da reforma política no Brasil. É quase um desafio. Há muitos e muitos anos se fala da necessidade de termos uma reforma política no país, mas infelizmente, assim como uma verdadeira reforma tributária, parece que é uma meta nunca alcançável. Nesta primeira semana de setembro, estamos tendo no país como um todo o plebiscito por uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para tratar da reforma política. Além disso, outras iniciativas existem na sociedade civil para viabilizar essa reforma. Queremos conversar com vocês a respeito dos melhores caminhos, ou os caminhos mais adequados, para concretizar esse sonho, podemos assim dizer, de termos eleições limpas e eleições principalmente onde a vontade popular seja de fato soberana. Tobias, qual o papel da Igreja em relação a essas bandeiras? Você representa o Fórum das Pastorais Sociais da Arquidiocese aqui do Rio de Janeiro. Por isso, eu pergunto a você, qual o papel da Igreja nesse processo? Paulo, a Igreja no Brasil vem discutindo a reforma política há muito tempo. Para você ter uma ideia, em 2007 nós já lançamos uma cartilha defendendo a ideia da reforma política. Em 2010, a CNBB lançou um documento chamado por uma reforma do Estado com participação democrática, em que voltava a insistir nesta necessidade. Recentemente, agora, logo após as manifestações de junho de 2013, junto com a OAB, a CNBB coordenou um esforço de coalizão entre as várias propostas que havia de reforma política. Esse esforço de coalizão nós denominamos de coalizão democrática. Esse esforço apresentou, então, um projeto de lei de iniciativa popular com 4 pontos principais, aos moldes do Ficha Limpa, aos moldes da Lei 9.840, em que queremos colher, e já estamos buscando colher, 1,5 milhão de assinaturas, que é 1% do número de eleitores, 1,5 milhão de assinaturas para apresentar no Congresso Nacional esse projeto de lei. Projeto de lei que viabiliza a participação popular, projeto de lei que proíbe o financiamento privado de campanha. Esse esforço é um esforço que a Igreja no Brasil, e também aqui no Rio de Janeiro, mas que no Brasil inteiro leva a cabo nessa coleta de assinaturas e, sobretudo, no debate no meio da população. E como que, Sandra, o plebiscito para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para discutir a questão da reforma política se combina ou não com esse esforço do projeto de iniciativa popular? Nós temos, acho que, vários pontos em comum, né? A questão do tanto o plebiscito quanto a coalizão, eles hoje defendem conjuntamente o fim da questão do financiamento privado de campanha, a paridade de gênero, a questão de uma forma mais democrática possível de participação da população com relação a decisões políticas do governo, né? Com relação às questões eleitorais. Eu acho que nós temos vários pontos em comum. Temos alguns caminhos, tanto a coalizão quanto o plebiscito, temos caminhos diferenciados, algumas diferenças em termos a como caminhar, mas eu acho que tanto o plebiscito quanto a coalizão, nós queremos realmente uma eleição mais democrática e mais limpa nesse país. Parece que essa questão de se acabar com o financiamento privado, ou pelo menos o financiamento empresarial das campanhas eleitorais, é uma das bandeiras que unifica os setores críticos à ordem atual. Porém, junto à população, muitas vezes essa proposição do financiamento público exclusivo ou mesmo do financiamento privado limitado a pessoas físicas e num valor bastante reduzido, sempre merecem desconfianças, porque a população muitas vezes se pergunta se é justo, através dos impostos,
as campanhas eleitorais serem financiadas. Como é que você responderia a esse tipo de crítica, Sandra? Eu acho que é um temor realmente, porque eu acho que, apesar de que eu acho que quanto mais transparente for a questão do financiamento de campanha, eu acho que é melhor para todo o povo brasileiro. Quer dizer, eu acho que essa questão do financiamento privado, ele só privilegia alguns candidatos e, claro, quando privilegia alguns candidatos com relação ao financiamento, esses candidatos defendem os interesses dessa minoria que financia essas campanhas. Eu acho que um financiamento público vai se tornar mais transparente, exatamente como esse recurso vai ser distribuído entre os diversos candidatos e entre os diversos partidos. Eu acho que é uma forma do povo ter um controle maior nos candidatos de que realmente, nas propostas que são defendidas pelos seus candidatos nas eleições. E como você vê isso, Tobias? Nós temos feito uma brincadeira dizendo o seguinte: quem paga a banda escolhe a música, não é? Quem tem financiado as campanhas eleitorais no Brasil tem sido os grandes grupos econômicos. Os banqueiros, latifúndio, são essas pessoas que financiam os deputados federais, também o executivo, são financiados por eles. A pergunta que nós fazemos é a quem interessa que essa lógica continue? A eles mesmos. É claro que o latifúndio, quando financia uma campanha de um deputado ou um senador, acredita, sabe e já está acertado previamente que este senador ou deputado defenderá seus interesses. O que nós temos defendido é o seguinte: primeiro, o financiamento individual, pessoal de campanha continua. Cada cidadão, cada eleitor poderá contribuir com no máximo R$ 700 para a campanha que ele escolheu. Isso é das propostas do projeto de iniciativa popular da coalizão. Exatamente. Porque a diferença é que o plebiscito, o projeto não está pronto. O plebiscito propõe um debate no meio da população para afinar então as propostas. E no caso do projeto de lei, esse projeto já está pronto. No nosso projeto, como eu disse, que já está pronto, o financiamento não é o fim do financiamento privado, é o fim do financiamento empresarial, como você lembrou. O financiamento individual, o financiamento da pessoa física, continua limitado a R$ 700. Então, cada cidadão, cada indivíduo, cada eleitor poderá contribuir com no máximo R$ 700 para o seu candidato. E o restante do financiamento é público, como a Sandra lembrou. Isso, primeiro, torna a campanha mais equânime, torna a campanha mais democrática. Segundo, muito mais barata. Na verdade, o que nós queremos é acabar com a distorção terrível que há em relação a financiamento e vontade popular. Eu vou lhe dar um exemplo, Paulo. Do valor declarado dos candidatos atuais à presidência da República, dos 11 candidatos, 98% do valor declarado está nos 3 primeiros candidatos. 98%. 8 candidatos têm então um valor declarado de 2% daquilo que se pretende gastar com campanha eleitoral. É óbvio que isso é uma distorção. É óbvio que o poder econômico induz o resultado. Por isso, então, quando nós falamos nesse pleito, por exemplo, nas possibilidades eleitorais, ficamos em torno dos 3 primeiros. Por quê? Porque, na verdade, isso é uma distorção. Nos parece que o financiamento público, em que pese a dificuldade de conversar isso, de demonstrar isso para a população, o financiamento público ele vai baratear os custos. Porque, na verdade, o Estado não estará mais refém daquela pessoa que o poder econômico elegeu. Essa é a ideia. Na verdade, é atenuar ou acabar de vez com esse poder empresarial dentro do processo eleitoral. Afinal de contas, empresas não devem votar, são cidadãos que votam. Essa é a ideia. O poder emana do povo. Empresa não é povo. Se não é povo, se empresa não é povo, empresa não vota. Se empresa não vota, não pode financiar a campanha. É simples, é dessa forma. Empresa não é povo e não vota. Se não vota, não tem que financiar. Que outras características, Sandra, você destacaria nesse projeto elaborado
a respeito para a Iniciativa Popular. Aliás, eu queria que você colocasse um pouco a história da elaboração. Parece que é um grupo que já teve muita importância na elaboração também da chamada lei da ficha limpa. Ficha limpa, né? Eu prefiro falar que é a lei contra os fichas sujas. Então, eu queria que você colocasse um pouco da história desse projeto de Iniciativa Popular, que são propostas muito curiosas. Especialmente me chama a atenção aquela ideia da realização de uma eleição em 2 turnos, mas de uma maneira completamente distinta dos 2 turnos que conhecemos hoje. Como você já havia colocado, Paulo, a questão das iniciativas com relação a uma reforma política, ela não vem de agora, ela já vem de longa data, né? A OAB também lançou um projeto de iniciativa popular, também solicitando algumas modificações nas questões eleitorais. E o MCCE, né, o Movimento do Combate à Corrupção Eleitoral, ele agora, em julho de 2013, ele lançou também um projeto de mudanças nas questões das eleições representativas. E a coalizão, ela veio porque os movimentos sociais são diversos que já estão nessa luta há muito tempo. E eles realmente resolveram se unir em torno de uma proposta única, como o Tobias colocou, de iniciativa popular. Esse projeto hoje congrega realmente uma série de questões que são unânimes entre todas essas entidades da sociedade civil organizada. E também da OAB, também da CNBB e de diversas outras forças. Agora, tem alguns pontos muito interessantes. Essa é a questão do fim do financiamento privado de campanha, né, de empresas, né? A gente tem que, de 2002 até hoje, teve um crescimento de financiamento de empresa na ordem de 400%. O PIB cresceu 40%. Então, são dados extremamente Mostra o interesse das empresas no processo eleitoral. E certamente não é para construir um Brasil melhor. Talvez empresas mais beneficiadas, né? Sem dúvida. Com certeza, com certeza. E uma outra questão, quer dizer, que outros pontos que estão contemplados no projeto de iniciativa popular é a questão da paridade de gênero, porque hoje a gente tem, pela própria Constituição, que 30% dos cargos eletivos de cada partido tem que estar concorrendo mulheres, né? Mas só que eles colocam listas, quase, né? Mas de uma maneira geral, essas mulheres entram como figuras decorativas, porque apoio mesmo para a campanha, em termos de um programa de governo voltado para as questões da mulher, ela não tem apoio nesse contexto desse próprio partido. Então, hoje, as mulheres representam 10% de parlamentares no Congresso Nacional. Então, nós temos 10% de mulheres, quer dizer, é um efetivo enorme. O Brasil hoje está em 30º lugar, num conjunto de 34 países da América, ele está em 30º lugar em termos de participação feminina no parlamento. Então, eu acho que a gente ainda tem que crescer muito. Então, uma das questões do projeto de iniciativa popular é essa questão da paridade de gênero, né? Eles pedem uma votação em 2 turnos. Primeiro turno seria no programa de governo de cada partido, porque hoje, infelizmente, a eleição ela está muito voltada para candidatos individuais e para o indivíduo, mas não para as suas ideias do que ele defende enquanto programas de governo de partidos, né? Então você não tem esse debate. E esse primeiro turno seria para discutir os programas dos partidos. Seriam campanhas partidárias ou das coalizões que viessem a se formar? Isso. E das propostas que eles defendem realmente nas suas propostas programáticas de governo, né? Agora, nisso eles os partidos nas suas convenções, teriam já uma lista pré-ordenada de candidatos, no qual levasse em conta a paridade de gênero. Né, de gênero e também outras paridades, como a questão de raça, a questão também de populações minoritárias, como a questão da discussão dos indígenas. Mas, de qualquer jeito, seria uma lista pré-ordenada. Essa lista pré-ordenada seria um segundo turno de eleição. Primeiro você vota no partido, e depois você vota no candidato daquele partido. O resultado do primeiro turno teria como principal função definir o número de cadeiras nas casas legislativas que deveria caber a cada partido ou a cada coalizão formada. Isso, exatamente. O número de votos, assim como é hoje, o número de votos no partido, seja nos votos nominais, seja no voto na legenda, define o percentual que aquele partido terá direito na casa legislativa. Isso continuaria.
né? A diferença é que no segundo turno, como a Sandra explicou, nós votaríamos então no candidato, no indivíduo, a partir daquela lista prévia. Então, no segundo turno, cada partido lançaria como candidato o dobro do número que ele teve direito. Exemplo, se o partido teve direito, então, a 5 deputados estaduais naquele estado, ele vai lançar 10 candidatos. Então, no segundo turno, observe que nós vamos ter, então, o dobro de candidatos, o dobro do número de candidatos que a Casa Legislativa tem. Vou dar o exemplo do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nós temos 70 deputados estaduais. Em passando esta lei, no segundo turno, nós teremos 140 candidatos, porque cada partido poderá lançar o dobro de candidatos que ele teve direito. Teremos 140 candidatos no segundo turno. Só isso já reduziria em muito os custos da campanha. Imagina, hoje, sabe quantos candidatos essa eleição o Rio de Janeiro vai ter? 2.020 candidatos estão cadastrados para deputado estadual. São 2.020 candidatos a deputado estadual. Nós sairíamos de 2020 para 140. Observa a redução brutal de tudo em relação a isso. Produção de material, exposição na mídia, ou seja, a redução do custo da campanha é imenso. Então, a ideia, como a Sandra falou, é que nesse segundo turno, a partir do que foi definido no primeiro turno em relação ao número de candidatos, no segundo turno, o indivíduo poderá ainda, o cidadão poderá ainda escolher o candidato que ele mais se identificar. Mas o número de candidatos já foi definido no primeiro turno. Agora, Sandra, você mencionou que os partidos já no primeiro turno disporiam de listas organizadas. Isso não daria muito poder às chamadas burocracias partidárias, às direções partidárias? É uma discussão que hoje se coloca, realmente, essa questão da imposição dentro dos partidos, de como é que seria construída essas listas, né, pré-ordenadas. É uma discussão. Eu acredito que essa é uma forma extremamente democrática de redução de custos e uma forma de você ter uma discussão interna partidária da questão dos seus candidatos, enquanto partidos, não enquanto indivíduos. Não seria o peso do poder econômico, não seria o peso de uma legislação já de vários períodos eleito, mas sim você teria uma discussão partidária dentro do partido para discutir realmente que candidatos seriam. Agora, forçaria essa discussão de forma mais criteriosa dentro dos partidos? Eu acredito que sim. De qualquer maneira, a lista original, preparada para a disputa do primeiro turno, não será utilizada na sua integridade no segundo turno, porque, pelo que eu entendi, apenas os partidos teriam direito, as coalizões, a apresentar um número, o dobro. Representando o dobro da vaga que já teriam conquistado. Exatamente. Então, um partido que eventualmente conquiste 2 cadeiras, teria no máximo o direito de apresentar 4 candidatos. Mas ele seria obrigado a respeitar a ordem original? Sim. E essa é a vantagem, como a Sandra estava explicando, é a vantagem da lista ter paridade de gêneros. Porque, observa, nós teríamos então necessariamente nós vamos ter o mesmo número de candidatos, homens e mulheres. Porque como a lista ela já estará pré-ordenada e esta pré-ordenação se mantém para o segundo turno, e nesta pré-ordenação nós teremos então alternância de gênero, uma mulher, um homem, ou o contrário, claro, né? No segundo turno nós teríamos a mesma paridade, né? O que aumenta as chances enormes da mulher ser candidata. Tobias e Sandra, vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida com essa conversa interessantíssima a respeito dos caminhos para uma verdadeira reforma política democrática, popular em nosso país. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Voltamos com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando Tobias Faria, das Pastorais Sociais do Rio de Janeiro,
e Sandra Joan, do IBASE. Sandra, a gente no último bloco começou a entrar em alguns detalhes desse projeto de iniciativa popular que um conjunto de movimentos sociais, entidades nacionais estão apoiando com o nome de Coalizão Democrática para uma Reforma Política no Brasil. E dentre esses detalhes desse projeto, algo que chama muita atenção é a forma como se prevê hoje, então, para essa proposição, como se prevê a realização das eleições em 2 turnos, de uma maneira muito diferente do que ocorre hoje, inclusive introduzindo os 2 turnos nas eleições proporcionais, porque hoje os 2 turnos é restrito em alguns casos, né, para os cargos executivos, não para a composição das casas legislativas. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso e, inclusive, a importância dessa ideia de se ter a paridade nas candidaturas entre homens e mulheres. Eu acho que é extremamente importante esse novo formato. Isso não quer dizer que a gente não vai discutir essas questões e que essas questões não venham a se transformar, mas o projeto defende essa questão da eleição em 2 turnos e principalmente essa questão das linhas programáticas, porque infelizmente as eleições hoje se faz muito mais do ponto de vista do indivíduo do que das suas propostas políticas, né? É uma discussão muito voltada para o indivíduo sem uma discussão realmente do que aquele partido que ele representa ou a coligação de partidos que ele representa defendem realmente como mudança ou como propostas para desenvolver esse país. Então, a gente acha extremamente interessante voltar a se vincular candidato a partidos ou a coligações de partidos, né, a ideias e não indivíduos. E a gente acha extremamente importante que, como eu já havia falado no bloco anterior, essa questão da mulher ela é fundamental e realmente é importante que haja essa divisão equânime realmente de gênero com relação às eleições, porque a mulher realmente ela não está, do ponto de vista, nós somos metade ou mais do eleitorado do país e temos uma representação parlamentar mínima, né? Então a gente acha extremamente importante que se dê condições reais de que a mulher realmente venha representar e que possa estar defendendo os interesses das mulheres a nível parlamentar. E isso é possível quando você realmente cria uma lista pré-ordenada em que você tem homens e mulheres concorrendo de uma forma igual, né, aos cargos eletivos. Então a gente acha extremamente importante realmente que haja essa disputa equânime entre homens e mulheres e que realmente os representem no parlamento. É uma tentativa, me parece, muito criativa de reconhecer o papel da mulher no processo produtivo, a sua importância hoje dentro da família brasileira. A família brasileira passa por mudanças substantivas e na nova família brasileira a mulher tem um papel essencial. E isso, seja por essa proeminência no sistema produtivo, seja pela importância na vida familiar, a mulher não tem o mesmo reconhecimento, me parece, no plano da representação política. Posso te apresentar os números? Nós temos 513 deputados e deputadas, 513 vagas no Congresso Nacional. Apenas 46 são mulheres. 46 em 513, é algo em torno de 8%. E no Senado, nós temos 81 senadores, apenas 8 são mulheres, o que dá 10%, como a Sandra tinha lembrado. Como a Sandra também lembrou, é uma subrepresentação do ponto de vista numérico. Nós temos mais da metade da população composto por mulheres e temos, entre deputados e deputadas, apenas 8% e no Senado apenas 10%. É claro que isso precisa ter algum tipo de alteração, né? Na linha do que você colocou. Isso demonstra uma das perversões do processo de representação política, da democracia representativa que nós vivemos. Agora, nós temos, como eu frisei, nessa primeira semana de setembro, está em curso o plebiscito para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para tratar da questão da reforma política. Qual o espaço que o projeto de lei de iniciativa popular, para tratar claramente da mudança das regras eleitorais, adquire na campanha do plebiscito? Então, são duas campanhas distintas.
nasceram de formas distintas e caminharam até bem pouco tempo de formas distintas. Elas não são antagônicas, ao contrário, sempre nos pareceu que elas eram complementares. Recentemente, um esforço nacional, um esforço das coordenações nacionais, mas também nos estados, num esforço grande nosso, essas campanhas hoje caminham juntas. Observe, então, que a diferença fundamental é que o projeto de lei de iniciativa popular, que é uma ferramenta prevista na Constituição, artigo 14 da Constituição, a lei de iniciativa popular, o projeto já está pronto, já está definido, como nós colocamos aqui, sobretudo no primeiro bloco. O plebiscito popular, iniciativa já experimentada no Brasil em outras oportunidades, como na campanha contra a ALCA, pela fim do pagamento da dívida externa, Vale, enfim, é uma ferramenta da pedagogia de massa que consulta a população sobre um determinado aspecto. Nesse caso, como você lembrou, de 1 a 7 de setembro, queremos chamar a atenção da população, consultá-la sobre a necessidade de uma constituinte para refazer então a Constituição. É uma iniciativa autônoma dos movimentos sociais e das entidades que estão empenhadas nesse processo. Não tem a chancela oficial esse plebiscito? Não tem, não tem. Logo após junho de 2013, uma plenária dos movimentos sociais ocorrida em São Paulo, em que ali representantes de diversos movimentos sociais do Brasil inteiro apontou a necessidade de uma consulta à população sobre os rumos da reforma política. É uma iniciativa autônoma, uma iniciativa de caráter popular que não tem valor legal. Tem valor ético, moral, político, mas não tem valor legal. Agora, é claro, se nós conseguirmos, como queremos, 10, 15 milhões de assinaturas, isso passa a ter um peso político tamanho. Não, evidente. Agora, Sandra, essa proposta originalmente ela surgiu a partir da presidência da República. A presidente Dilma, ela lançou no meio daquelas magníficas manifestações de junho de 2013, ela lançou uma proposta de pacto social em torno de 5 pontos. E um dos pontos era justamente a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para tratar do problema da reforma política. E parece que a análise naquele momento é que justamente, sem uma iniciativa dessa natureza, dificilmente o atual Congresso tomaria medidas no sentido de rever regras que, em última instância, beneficiam aqueles que já se encontram nos postos de representação política. Essa ideia, vamos dizer, maternidade da proposta sendo da Dilma, não pode ser confundida, ainda mais no meio do processo eleitoral, confundida pelos eleitores, pelos cidadãos. Em que medida essa proposta se relaciona aos interesses do próprio partido da Presidente da República? Não tenha dúvida que o Partido dos Trabalhadores, eles defendem a questão de uma constituinte exclusiva. Isso faz parte, é uma linha do programa deles, do PT, com relação a isso. Agora, só que eu acho que realmente, apesar de ter sido lançada pelo governo, ela já vem sendo discutida há muito tempo pelos movimentos sociais e entidades. E é um desejo, de um modo geral, em que realmente haja uma Assembleia, porque a coalizão, ela também defende a questão de uma Assembleia Constituinte exclusiva, mas num processo mais tarde, porque não com este Congresso que não aprovaria algumas medidas que nós julgamos extremamente importantes de serem votadas para que você tenha as mudanças estruturais necessárias para se chegar a uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Então, a gente acha que é uma ideia. Eu acho que, no momento, o importante é o seguinte: eu acho que a população brasileira tem que tomar consciência que hoje mudança de transporte público, melhoria da qualidade de moradia, melhoria das condições de saneamento, elas passam necessariamente por reformas políticas também. Então, essas reformas políticas são necessárias para todo o Brasil. E é importante que eles tenham esse entendimento, quer dizer, que a reforma política ela é necessária para o conjunto. As forças políticas que os apoiam, seja do governo, seja não, o importante é que se tenha consciência hoje que para qualquer mudança maior, nós precisamos mudar as regras eleitorais representativas e mais tarde estruturais, políticas e eleitorais desse país. Então... Não há dúvida que o plebiscito abre uma oportunidade magnífica de uma discussão ampla com a população a respeito da importância da reforma política.
A grande questão são as circunstâncias. Nós vivemos numa conjuntura muito diferente, por exemplo, dos anos 80. Nos anos 80 nós tínhamos uma reanimação dos movimentos sociais, dos movimentos populares, que sustentou no processo constituinte de 87 e 88 conquistas importantes. O capítulo dos direitos sociais na nossa atual Constituição é considerado dos mais avançados do mundo. Há um conjunto de preceitos ligados à seguridade social que são muito importantes para o mundo do trabalho. E nós sabemos que os liberais atacam a Constituição desde 1988. A grande dúvida é a seguinte: em que medida forças conservadoras não podem vir a abraçar a bandeira de uma Assembleia Nacional Constituinte, não exclusiva para tratar do problema da reforma política, mas para fazer uma revisão completa do atual texto constitucional? Como é que você vê esse risco, Tobias? Paulo, esse risco é real. Esse risco é real. É por isso que nós não queremos, e nosso esforço tem sido de não apenas do dia 1 a 7 de setembro, agora, durante a Semana da Pátria, colher os votos. Nós queremos muito mais do que isso. É por isso que há vários meses que a gente vem fazendo esse debate intenso sobre a necessidade da população se empoderar, se adonar, se sentir responsável por esse processo. Por isso chamamos então de um processo de pedagogia de massas, um processo intenso de formação política que não se encerra agora, no dia 7 de setembro. Nós queremos continuar fazendo o debate. Para você ter uma ideia, nós temos mais de 1000 comitês espalhados pelo Brasil afora. A ideia é que esses comitês possam continuar reunidos e possam continuar fazendo esse intenso trabalho de organização, mobilização e formação política. É claro que as forças conservadoras desse país, que não são poucas, que não são pequenas, tem interesses muito grandes em reduzir os direitos conquistados na atual Constituição, que tem aí 25 anos. Para pegar o exemplo da taxação sobre grandes fortunas, né? Para pegar, por exemplo, a questão social, a terra como função social. Claro que são aspectos da Constituição que, de certo, que as forças conservadoras gostariam de nos fazer recuar. Qual é a ideia? A ideia é que esse processo que nós estamos vivendo e que vamos continuar vivendo, somado, como lembrou a Sandra, ao processo de depuração do Congresso Nacional com uma lei que facilite, que democratize, que proíba o financiamento privado de campanha, cria as condições para que esse tipo de coisa não aconteça. Ou seja, o que nós queremos não é simplesmente, com a lei de iniciativa popular, colher 1,5 milhão de assinaturas e, com o plebiscito, colher 10 milhões de votos. Nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos mudar a cultura política. Nós queremos criar, de novo, as condições favoráveis para que esse debate continue. Nós queremos politizar a política. Nos últimos tempos, o que nós mais vemos é uma despolitização da política. Essas ferramentas, ora em curso, criam também as condições de politização da política. Inclusive pode se transformar num antídoto contra qualquer tentativa dos setores conservadores em se apropriar dessa bandeira da Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a questão da reforma política e, evidentemente, defender, na verdade, um processo que seja exclusivo voltado aí para a mudança das regras eleitorais. O Tobias fez menção a essa organização dos chamados comitês do plebiscito pelo Brasil afora. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, Sandra. Até porque os nossos espectadores não só podem, como devem participar desse processo. A nível nacional, realmente, nós temos organizados, tanto o plebiscito quanto a coalizão, eles têm núcleos espalhados pelo Brasil afora, né? Defendendo as suas propostas, coletando assinaturas para o projeto de iniciativa popular, em discussões políticas, inclusive com núcleos sobre a questão da reforma política, tanto na universidade, quanto nos sindicatos, quanto nos movimentos estudantis. Quer dizer, essa discussão ela está sendo introduzida já há algum tempo na pauta das discussões desses movimentos, porque, como o Tobias colocou, esses comitês, eles são extremamente... A luta não termina com
assinatura ou somente com plebiscito. É uma luta contínua em que a gente precisa realmente sensibilizar a sociedade para que ela realmente se aproprie desse processo e possibilite transformações necessárias para que a própria reforma política possa acontecer. Então, esses comitês existem tanto o site da coalizão quanto o site do plebiscito, tem os endereços dos comitês, as pessoas podem acessar isso na internet, inclusive como formas, primeiro para tomar conhecimento das ações que estão sendo desencadeadas nos territórios. O site do plebiscito é plebiscitopopular.org. Plebiscitopopular.org. Coloca no site de busca Plebiscito Popular ou Lei de Iniciativa Popular, que vai aparecer lá no seu estado, lá na sua cidade, um contato. Agora, eu tive conhecimento que na plenária da campanha pelo plebiscito, realizado em agosto, foi assumido também que no processo do plebiscito iria ser recolhido também assinaturas para um outro projeto de iniciativa popular extremamente importante e essencial. Diz respeito à democratização dos meios de comunicação. Como é que vocês veem isso? Sandra? É uma bandeira que, inclusive, está no próprio projeto de iniciativa popular da coalizão. Quer dizer, um dos itens que a gente discute é essa questão da democratização dos meios de comunicação, né? A gente acha extremamente importante que seja aberto esse debate nos meios de comunicação e que, infelizmente, hoje a gente tem os meios de comunicação estão muito detidos na mão de pequenos grupos, né? Muito poderosos e que não democratizam alguns debates que a gente julga extremamente importante para essa discussão da reforma política. Então, essa é uma questão que realmente está na pauta e a gente precisa democratizar realmente os meios de comunicação para que o debate se torne cada vez mais público, né? E quando a gente fala de meios de comunicação, é principalmente em relação à nova regulação para as chamadas concessões públicas de TVs e rádios. Eu faço essa ponderação porque há grandes grupos empresariais no país, detentores de concessões, principalmente de televisão, que batem muito na tecla a respeito de todas as iniciativas em torno desse tema terem como objetivo criar ou recriar a censura no Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, mas vou reservar o próximo bloco para isso, porque nosso tempo está esgotado para esse bloco e a gente volta em seguida para a continuidade dessa conversa muito importante sobre os caminhos da reforma política no Brasil. Dentro de instantes estaremos de volta aqui com a continuidade do nosso programa Debate Brasil. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Voltamos com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando Tobias Faria, das Pastorais Sociais aqui do Rio de Janeiro, e a Sandra Joan, que é do IBASE. Sandra, no último bloco a gente falava justamente sobre a democratização dos meios de comunicação. E isso é um tema também muito relevante, estruturante para o novo Brasil, até porque, especialmente em torno das concessões de rádio e televisão, nós temos uma imensa deformação. Incrivelmente, grandes grupos empresariais também controlam essa esfera essencial da comunicação social do nosso Brasil e, muitas vezes, encarnando deformações gravíssimas. Você tem esperança que a gente tenha uma vida mais oxigenada, do ponto de vista da democratização das informações, especialmente em torno das concessões de rádio e televisão? Eu acho que é um debate que nós não podemos nos furtar. Eu acho que a sociedade brasileira tem que discutir essas questões. Essa questão do monopólio dos meios de comunicação é uma questão muito séria. Eu acho que a questão dos recursos hoje de financiamento dos meios de comunicação, ele realmente tem que ser discutido, tem que ser aberto e tem que se colocar para a sociedade essa discussão.
eu acho que é importante a democratização dos meios de comunicação e que você realmente fique mais plural a concessão de rádios e televisões. Eu acho que é um debate que a sociedade hoje não pode se furtar e nós vamos ter que estar discutindo essas questões. Tobias, no último bloco eu lembrava que, em geral, quando esse assunto é levantado, especialmente as emissoras muito poderosas de televisão, tendo à frente a TV Globo, batem muito na tecla que isso é uma tentativa de se ressuscitar no Brasil a censura. Você que é um militante social, empenhado na democracia, na justiça, como é que você vê esse tipo de acusação que em geral é feito por aqueles que se opõem a qualquer mudança na atual legislação relativa à concessão de TVs e rádios? Paulo, tem alguns aspectos que precisam ser ressaltados, né? Primeiro que boa parte da população não tem a informação de que é uma concessão, ou seja, de que o rádio ou a televisão é uma concessão pública. A maioria da população não tem essa informação. Não tem a informação, então, de que o Estado, quando concede àquele grupo explorar aquele rádio, aquela televisão, o faz com determinados interesses. Aliás, como é também uma concessão aos transportes públicos. Transportes públicos esse que eclodiu nas manifestações de junho de 2013, que também é uma concessão. Não por acaso, no nosso projeto, no projeto de lei de iniciativa popular, Coalizão Democrática, um dos pontos que nós ressaltamos é dos mecanismos de democracia direta. No nosso entendimento, concessões públicas deveriam passar por consulta prévia, consulta à população. Deveria ter um plebiscito, por exemplo, para definir se a concessão deve se manter ou não, dada a importância que nós percebemos nisso. Pois bem, você citava então os grandes meios de comunicação desse país. Ora, nós sabemos, a televisão ela está mais presente nos lares, nos domicílios desse país do que geladeira. Segundo as últimas pesquisas, há mais domicílios com televisões do que com geladeira. O número é absurdo. Isso na mão de meia dúzia de pessoas. Experiências como essa que nós estamos aqui vivendo ainda é muito pequena. E, sobretudo, não tem o apoio estatal, não tem o apoio dos governos. Não tem o apoio porque não tem uma lei que obrigue a fazê-lo. Sempre que há alguma tentativa de diminuir o poder de quem hoje domina os meios de comunicação ou da elite como um todo, é claro que eles gritam. Gritam porque sabem que correm o risco de perder privilégios. O que nós queremos é que o direito de muitos prevaleça sobre o dinheiro de poucos. O direito de muitos deve prevalecer sobre o dinheiro de poucos. Hoje é uma inversão. O que nós entendemos é que os meios de comunicação não têm cumprido, sobretudo a televisão, não têm cumprido o seu papel, não têm cumprido. Países como a Argentina, aqui, vizinho nosso, tem leis, a lei de mídia, né, muito melhor do que a nossa. Mas ela sofreu um forte combate por parte da Sociedade Interamericana de Imprensa e que aqui no Brasil foi amplamente repercutido pela TV Globo, pela TV Bandeirantes, pelas grandes emissoras, as grandes redes nacionais de televisão, que em si é outro problema sério, né, porque abafam muito as produções regionais, a proeminência de interesses que estejam fora do eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Exatamente. E aí, por isso você citava a nossa origem, né, no meio popular e como militante social. É por isso que qualquer militante social, qualquer militante que tenha uma perspectiva de transformação de sociedade no Brasil, não pode se afastar desse debate que você provoca agora em nós em relação aos meios de comunicação. Não é possível pensar numa sociedade liberta, uma sociedade livre, uma sociedade emancipada em que os meios de comunicação estejam na mão de meia dúzia de pessoas que dominam os meios de comunicação, mas que dominam outras iniciativas empresariais. Quer dizer, os meios de comunicação na mão de quem está é uma forma de enriquecimento. Sabemos disso, temos consciência disso. O problema é que isso não é debatido na medida que deveria, como a Sandra lembrou. Ora, certamente, quando nós tocamos nesses interesses escusos da elite, nós vamos sofrer reações, como você lembrou que aconteceu, por exemplo, em relação à Argentina, como aconteceu em relação à Venezuela.
Ora, é uma concessão. Se é uma concessão e essa concessão não atende aos interesses previamente estabelecidos, o Estado tem obrigação de não renovar a concessão. E não é isso que é feito. Uma olhada na nossa atual Constituição nos fará reconhecer que essas emissoras, que são detentoras de canais tanto de televisão como de rádio, não cumprem os objetivos que estão consignados na nossa lei maior. Não é? Vamos pegar um exemplo? Carta Constitucional. Vamos pegar um exemplo. A lei diz que o mesmo grupo não pode explorar diversos instrumentos, diversos veículos, como acontece, por exemplo, para citar a Globo, que é o principal deles. Ora, uma enorme rede de televisão, uma enorme de rádio AM, FM, jornal, revista, tudo na mão de uma única família. É claro que isso atenta contra a democracia. E é uma aberração a afirmação que eles fazem de que seria antidemocrático que haja algum tipo de controle. O que nós queremos é o controle social. Nós não queremos o controle estatal dos meios de comunicação, nós queremos o controle público dos meios de comunicação. Enquanto os meios de comunicação, como tudo na vida, e isso vale, claro, para a reforma política, não houver um controle por parte da população, então um controle social, é claro que essa situação tende a se perpetuar. Nós lutamos contra isso. Nós lutamos firmemente contra isso. E volto a dizer, Paulo, não me parece que seja razoável que alguém minimamente interessado em transformar esse país para torná-lo mais humano, mais fraterno, mais justo, não se volte para a questão de meios de comunicação. O fato que as grandes empresas, Sandra, o poder econômico hoje no Brasil, controla, especialmente bancos e multinacionais, controlam a política econômica, a ferro e fogo, controlam os meios de comunicação e controlam o processo eleitoral. O projeto de Iniciativa Popular, a respeito de mudanças nas regras eleitorais, o projeto de Iniciativa Popular a respeito da democratização dos meios de comunicação e o plebiscito, de alguma maneira, colocam luzes a respeito do caminho para a gente mudar o Brasil, ao menos neste aspecto. Como é que você vê a oportunidade que se abre de se elevar o nível de conscientização do brasileiro a respeito dos problemas brasileiros, que é outro, vamos dizer, outra enorme lacuna que a gente observa nos principais meios de comunicação. Praticamente, o problema brasileiro ou os interesses nacionais não adquirem nenhuma relevância hoje na programação, infelizmente, desses meios de comunicação. Como é que você vê essa oportunidade de, através do plebiscito, por exemplo, se ampliar, se despertar o interesse do brasileiro pelos nossos problemas? A gente acha, uma das propostas realmente da coalizão e do plebiscito é exatamente de fomentar essa discussão política sobre as questões do país, do nosso país, sejam elas educacionais, sejam políticas, sejam a questão da saúde, a questão da moradia. É você discutir questões gerais que, de uma certa forma, hoje se reduz muito a questão da política, a questão só da corrupção. Então, ninguém discute a política enquanto uma política maior, uma política em que fazer política é se discutir, inclusive, também a corrupção. Mas não é só a corrupção. É você discutir as práticas políticas, é você discutir a forma de se atuar, como eleger, de que forma exercer esse poder, né? Essa questão. Então, é importante hoje que essa discussão venha à tona, porque, infelizmente, a gente viu com os próprios movimentos, apesar de serem extremamente importantes os movimentos de junho, mas muitos colocam sobre a representação, a questão da representatividade, a questão da culpa da forma como o país hoje está passando por crises políticas. Então, eles colocam na questão do indivíduo a questão e não da discussão de como é que esse país hoje se desenvolve, a questão da democratização dos meios de comunicação, a questão da educação, a questão da saúde. Essas questões maiores de se fazer política, não se discute mais isso. Então a gente acha que a reforma política e o plebiscito e a coalizão, eles nos permitem discutir essas questões que os meios de comunicação não têm interesse nenhum de discutir.
Ninguém discute essas questões porque o monopólio da informação, ela repassa a visão daquele segmento que ela apoia, mas ela não democratiza a informação com informações para que você realmente tenha elementos de análise e de se posicionar. Você praticamente segue correntes do pensamento que são dominantes, mas você não permite à população realmente ter essa pedagogia, essa questão pedagógica de discussão de política e passar eu acho que é muito importante a gente parar de achar que o problema é o fazer a política. O problema é como se faz a política. Eu acho que é muito mais a discussão exatamente de como se faz esse processo e de consciência política mesmo. E que se abra essa discussão no seio da sociedade. Tobias, nas manifestações de junho, muitos daqueles que foram às ruas, de alguma forma contestavam a própria existência dos partidos. Como é que você vê esse tipo de insatisfação sendo expressa dessa forma? Você considera positivo esse questionamento? É interessante, né? Porque há sem dúvida alguma uma enorme crise de representações. E aí não é só o partido, né? É o partido, os sindicatos, movimentos, igreja, né? Uma crise de representação. O Congresso, a classe política como um todo, uma crise de representação. É como se houvesse um esgotamento, isso, uma descrença. Paulo, isso não é positivo. Então, você sabe, eu sou das pastorais sociais aqui do Rio de Janeiro e um dos documentos da nossa igreja, da CNBB, ela diz o seguinte: nós não estamos vivendo uma época de mudança, nós estamos vivendo uma mudança de época. É muito mais profundo. Não é apenas uma época de mudanças, é uma mudança de época. Essa mudança de época implica em reorganizar valores, em repensar valores. Isso em todas as áreas. A crise é da família, da escola, a crise é generalizada. O problema é que nos últimos tempos a classe política tem se esforçado em despolitizar a política. É razoável que a população em geral não queira saber da política. É razoável. Na verdade, cada vez mais se olha para o mundo da política como um mundo isolado, como um mundo em que eu não quero estar presente nele. Porque é um mundo feito de corrupção, de malvadeza. Quer dizer, é um mundo feito de coisas que eu não gosto de habitar. Isso é natural, não natural, é comum então, é esperado então que a população não queira se envolver. As manifestações de junho refletiam isso. Era fora partido, mas também era fora sindicatos, era fora tudo, Claro que houve ali também talvez em algum momento, algo exagerado, né? Algo exagerado no sentido de que não nos parece que seja exatamente assim. O que a gente tem insistido, Paulo? Nas nossas andanças por aí, procurando contribuir com formação política, com a organização de pequenos grupos, que é o que nos interessa, a organização de nano-organizações, de nano-atividades, nem micro, de nano-atividades. Nos parece que é a partir daí que a gente vai criar uma cultura diferente. A gente tem insistido no seguinte: quando o rebanho, é um provérbio africano, anote aí, você que está nos ouvindo em casa, anote aí. Quando o rebanho se reúne, o leão vai dormir com fome. Todo dia de manhã o leão acorda querendo comer um búfalo. E todo dia de manhã o búfalo acorda sabendo que terá que correr mais do que o leão. Só que quando o rebanho se reúne, o leão dorme com fome. O problema não está simplesmente em condenar a fome do leão. O leão, é da natureza do leão comer búfalos. O problema é que nós, búfalos, não temos nos reunido. E aí condenamos a fome do leão e não nos organizamos o suficiente para fazer frente a ele. Olha, não basta simplesmente olhar para o mundo da política ou olhar para os partidos e dizer não me representam e pronto, não basta, não é suficiente. Tá bom, se isso que é estar não me representa, o que me representa? O que eu quero colocar no lugar disso que é estar? Esse é o grande debate. Não basta simplesmente, também temos feito alusão àquela lógica do avestruz, não é? Ele enfia a cabeça num buraco e eu não estou vivendo nada. Ou como faz as crianças, que para se esconder fecha os olhos. Não é essa a ideia. Quem diz eu odeio política, como para fazer referência a Bertolt Brecht, não é? Quem diz eu odeio política se esquece que é governado por quem gosta de política. É natural, é de se esperar que não... Como eu disse, que as representações políticas não sejam extremamente queridas, mas não é de se esperar que a gente não tente criar algo novo no lugar disso que está.
não é de se esperar. O esforço há de ser, em espaços como esse, multiplicar movimentos como esses, multiplicar pequenos grupos nos bairros, pequenos grupos nas favelas, no morro, onde quer que seja, para fazer o debate da política que nos interessa. E a política que nos interessa é a política da organização popular, da luta pelos seus direitos, da conquista, da ampliação da cidadania com C maiúsculo e não a cidadania que a gente vê e ouve na televisão. A Sandra justamente lembrou isso. A política, de alguma maneira, se apequenou. Você acha que a política, nesses últimos tempos, se confunde muito com o mundo dos negócios, dos interesses imediatos, que, em geral, orientam, na verdade, o jogo das empresas na competição capitalista? Eu acredito que sim. Eu acho que não o que se deve dizer, eu acho que a questão da política, porque política é tudo, né? Na divisão de um trabalho doméstico, quando a gente, com o nosso companheiro, a gente pede uma divisão de trabalho, isso é fazer política. Não é a política partidária, mas é fazer política. E é como o Tobias colocou, eu acho extremamente importante, a gente não tem que ser avestruz. A gente não, é muito importante que a gente discuta as questões, porque se a gente discorda delas, e se nós não participarmos desse processo, ela vai continuar do jeito que está. E realmente, essa questão do monopólio, dos interesses econômicos, eles realmente se tornam preponderantes. E para eles é muito mais importante que não se discuta nada, porque está muito bom como está. Então a gente acha que a população, e aí a questão da reforma política, a questão do plebiscito, ele é importante para que a gente venha a discutir essas questões e mostre que qualquer cidadão nesse país, ele tem um papel importante na mudança dessas questões. Que não adianta a gente simplesmente dizer, não, com aquele eu não me misturo. Somos nós que elegemos os nossos representantes. Queiramos ou não, os representantes são eleitos por nós. Então, se eles estão ruins, é claro que queremos uma democratização dos meios de comunicação que permita uma igualdade de condições a todos os candidatos poderem expor suas ideias. Isso não tenha dúvida, porque se só os grandes negócios podem botar os seus candidatos e defender o que eles têm de interesse, a população realmente tem que dizer, não, eu não quero essa representação. Ela tem esse direito porque ela não se sente representada. Agora, acho extremamente importante a democratização desse processo de discussão política no país. Trazendo a população para o debate e para a participação. Nós estamos num período eleitoral, mais do que nunca, espectadores, a importância em escolhermos com critérios nossos candidatos é dada. Disso dependerá muito das possibilidades que hoje discutimos aqui com a Sandra Joan e com o Tobias Farias. Vocês deram uma verdadeira aula de cidadania para nós e eu agradeço muito em nome da direção do programa Debate Brasil. E agradeço a vocês, espectadores. Até a próxima.